Hoje você vai conhecer uma instituição cultural voltada à conservação, pesquisa e divulgação da história da comunicação social no Rio Grande do Sul. Vamos começar o nosso passeio então? Nós estamos aqui na esquina da comunicação, no Centro Histórico de Porto Alegre. Mais especificamente, no prédio do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, fundado em dezembro de 1974. Mas a história desse prédio e desse museu é ainda mais antiga. Como falei para vocês anteriormente, essa esquina historicamente é conhecida como a esquina da comunicação na capital do Rio Grande do Sul. E por quê? Porque aqui foram construídos, numa lógica de urbanização, os principais prédios e equipamentos voltados à área da comunicação no estado do Rio Grande do Sul. Especificamente, o jornal Correio do Povo, que ficava na rua onde hoje é conhecida como Caldas Júnior, e o prédio do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, que originalmente foi construído para ser o jornal A Federação. O prédio do Museu da Comunicação está localizado bem na esquina das ruas Andradas e Caldas Júnior, no centro de Porto Alegre. E do outro lado da rua é possível avistar a sede do jornal Correio do Povo. O jornal Correio do Povo foi fundado no ano de 1895 e tem suas atividades ocorrendo até os dias de hoje. Já o jornal A Federação, fundado em 1884, teve algum período fora da sua sede clássica, que é esse prédio aqui, pois esse prédio foi construído em celebração ao centenário da independência. Só no ano de 1922 ele teve a sua inauguração. O jornal A Federação funcionando aqui, então, de 1922 a 1937, quando o jornal encerra as suas atividades. Do ano de 1937 ao ano de 1974, o prédio fica sem uma ocupação formal, até que, capitaneado pela Associação Rio-Grandense de Imprensa, inúmeros jornalistas como Sérgio de Lemburg e Alberto André, é feito um grande movimento em Porto Alegre para que se reúnam aqui os acervos voltados à área da comunicação social do Estado, com o intuito de preservar essas memórias e essas práticas centenárias aqui no estado do Rio Grande do Sul. Como resultado desse processo, surgiu o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa. O nome atribuído ao museu é uma homenagem ao patrono da imprensa brasileira, que foi responsável por editar um dos primeiros jornais brasileiros, o Correio Brasiliense. O museu conta nos seus 3 pavimentos com espaços para exposições, onde são realizadas mostras fotográficas de peças publicitárias, materiais e outros objetos que reconstituem os diferentes períodos históricos da comunicação social no Estado. A partir de 1974, quando o museu é fundado, as coleções passam a vir para esse prédio. E como foi essa formação de coleções? Inicialmente, os primeiros títulos a estarem aqui foram justamente os títulos da imprensa escrita, os jornais, que estavam espalhados em diversas unidades, sejam em outros jornais, sejam em espaços aqui do estado do Rio Grande do Sul, foram reunidos e trazidos para cá. Também, uma das coleções que dá início aqui ao Museu da Comunicação é a chamada Galeria de Vozes, com entrevistas com inúmeras personalidades da área da comunicação e da cultura. Temos também a presença do cinema a partir da reunião de películas e filmes que foram produzidos e incentivados pelo poder público do Estado ou que foram produzidos aqui dentro do Estado do Rio Grande do Sul, a parte de publicidade e propaganda com cartazes, folheteria e revistas de inúmeras produtoras diferentes, inúmeros artistas renomados na área da publicidade e propaganda, e as ferramentas de comunicação, especialmente televisores, rádios, telefones, centrais telefônicas, entre outros, como por exemplo da primeira rede de emissora de TV aqui do estado do Rio Grande do Sul, a TV Piratini, e também a Companhia Rio-Grandense de Telefonia, a CRT.
E olha só que curioso, aqui no Museu da Comunicação é possível você também ter acesso a alguns dos primeiros equipamentos de comunicação. O Wellington, conta pra gente sobre esse equipamento aqui, qual é o nome, quando surgiu? Essa é um equipamento, uma câmera de gravação, né? Ela é a antepassada aí das câmeras que a gente usa hoje para filmar, especialmente nas TVs. Essa em específico é uma câmera que era utilizada na primeira emissora de TV aqui do estado do Rio Grande do Sul, a TV Piratini, conhecido por muitos, né, como o Canal 5. Ela hoje fica em exposição aqui no museu, na nossa exposição de longa duração, chamada Paralelos, a comunicação em 4 tempos. Separado por núcleos, como se fossem espaços atribuídos para cada ramificação do acervo, aqui na exposição o público tem acesso a diversos itens preservados pela instituição, referentes aos séculos XIX, XX e XXI. Nessa exposição Paralelos, o público pode encontrar inúmeros elementos aqui da história da comunicação, sendo no primeiro núcleo as ferramentas de comunicação, no contexto onde se insere essa câmera. Então essas ferramentas que eram utilizadas para conseguir construir a comunicação no dia a dia, sejam elas câmeras, telefones, central telefônicas, como tem aqui atrás de nós. No segundo núcleo a gente vai trabalhar um pouco as crises na comunicação a partir também de outras interfaces, outras ferramentas dessa comunicação. Então nesse segundo núcleo é trabalhado muito o audiovisual e também os títulos de imprensa. Então inúmeras revistas e jornais são apresentados, criando tensionamentos entre diferentes narrativas que existiam entre eles e existem até hoje. No terceiro núcleo da exposição, a gente trabalha muito mais a parte visual, especialmente através das fotografias, trabalhando a comunicação a serviço da memória. Então, nessa parte, o público pode conferir inúmeras imagens que vão retratar desde as pessoas, os festejos, a transformação da cidade através das lentes da comunicação. E o último núcleo, inaugurado pelo nosso Espaço Talk, é um espaço onde não tem nenhum acervo, mas existem os portais para outros mundos. Inúmeros convites e espaços para interatividade, né, convites a conhecer espaços de comunicação que estão sendo produzidos hoje, que o público pode não terminar a sua visita somente aqui no museu, pode ir para casa, né, navegando e assistindo inúmeros conteúdos a partir daqui da nossa exposição. O público pode frequentar as dependências para ler os jornais e revistas, elaborar pesquisas científicas, ver fotos e ainda assistir cursos e conferências. O museu diariamente é procurado por pesquisadores e pesquisadoras das inúmeras áreas do conhecimento, especialmente voltados às humanidades, para desenvolverem suas pesquisas através das ferramentas de informação do passado, seja através das revistas, dos jornais, dos filmes, das fotografias, que remetem um pouco da construção da história do Rio Grande do Sul. E aqui no museu, os visitantes e turistas também podem ter acesso ao Parque da Comunicação, uma sala repleta de história lá dos primórdios da imprensa. E olha só, tudo isso daqui é uma impressora. O acervo guarda equipamentos históricos impressionantes, que são acessíveis ao público. Uma visita a este espaço com certeza resultará em grandes memórias.